queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus, louvando e bendizendo o Teu nome. E agora, Senhor, te pedimos, ó Senhor, que só fale ao nosso coração através da Tua palavra e que possamos, ó Senhor Deus, mais uma vez, sermos alvo da ação do Espírito Santo em nosso coração para entendimento e vida daquilo que estamos ouvindo. O Senhor esteja nos dando graça ao falar, graça ao ouvirmos, ó Pai, que Suas palavras não sejam em vão na nossa vida, mas que elas possam, Senhor, transformar completamente nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Hebreus capítulo 11. E como havíamos falado, iríamos desenvolver o tema fé na perspectiva de Hebreus. E semana passada nós começamos a expor o verso 3 e o verso 4. Eu quero dar continuidade a isso, fazendo a leitura de todo o trecho, uma breve introdução, e assim partindo para a exposição propriamente dita. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 11, de 3 a 7. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que provém da fé. Nós vimos na exposição passada que o verso 3 é a primeira das ocorrências de uma série de usos 21 que se utilizam da expressão pela fé. Vimos que o ponto de partida com relação ao princípio fundamental daquilo que agrada a Deus é a fé. E nessa perspectiva, a primeira coisa que o homem precisa aprender é que ele é o Criador do universo. É bastante significativo começar uma lista sobre a galeria da fé com essa revelação inicial de Deus. Ele, o Criador do universo. E a primeira revelação que temos de Deus na Bíblia começa com Ele como Criador, criando todas as coisas pela palavra de seu poder. Sendo assim, podemos entender que o autor sagrado está nos dizendo que o primeiro artigo de fé é saber que Ele, Deus, é o Criador do universo e entender tudo do que isso depende. A fé exercida pelos homens na terra, ao apontar a criação, deve tornar claro que tudo que existe na terra está debaixo do total controle de Deus. E esse ponto de partida para mover todo crente à ação na fé, na palavra de Deus. Esse é o ponto de partida para mover todo crente à ação na fé, na palavra de Deus. Entender que todas as coisas existem por meio do poder de Deus e por causa disso, Ele tem o controle de tudo. Nós vimos quando falamos a respeito de Abel, como a fé foi demonstrada na vida dele. E esse capítulo ele vai apresentar de forma vigorosa o que o povo de Deus deve ser. Ou seja, o povo de Deus deve ser um povo de fé, mesmo em circunstâncias desanimadoras. E nisso o autor sagrado vai também nos mostrar que, por mais excelentes que fossem as obras dos antigos, elas derivam o seu valor, a sua dignidade da fé. Os pais que estão aqui apresentados
só agradaram a Deus por causa de sua fé. E a fé aqui deve ser considerada como um sentimento, como com um sentido duplo. Primeiro por causa da obediência e depois por causa da confiança e descanso nessa mesma palavra. E nós vemos que no caso de Abel, aqueles que fracassaram em sua teologia, fracassaram em sua vida. Foi por sua fé que Abel obteve esse testemunho de justiça. A justiça que provém da fé, que também é um dom de Deus. E aí o texto da Escritura continua dizendo assim, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Da mesma forma como Abel mostrou seu amor para com Deus, Enoque, membro da 7ª geração da família de Adão, também serviu ao Senhor. O autor sagrado escolhe Enoque como a próxima pessoa que experimenta uma vida de verdadeira dedicação a Deus. Perceba que todas as outras pessoas mencionadas na genealogia, lá em Gênesis capítulo 5, são descritas como tendo morrido. E diz assim, e então morreu. Fulano de tal viveu não sei quantos anos, e então morreu. Fulano de tal viveu não sei quantos anos, e então morreu. Mas não foi o caso de Enoque. Enoque foi tirado desta vida, de modo que ele não experimentou a morte. E o texto da Escritura caracteriza isso da seguinte forma, lá em Gênesis capítulo 5, verso 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. E perceba que ele vai introduzir esse verso onde essas coisas estão apresentadas aí de forma implícita pela expressão pela fé aqui em Hebreus. Por causa da sua fé, Enoque não enfrentou a morte. Ele foi transladado para a glória de Deus. Bruce Waltke, quando comenta esse texto, ele vai afirmar que essa expressão andar com Deus, usada em Gênesis, denota o desfruto de uma comunhão sobrenatural e íntima com Deus. E eu quero deixar aqui bem claro o que significa uma comunhão sobrenatural com Deus. Uma comunhão sobrenatural com Deus é quando um homem, pela graça de Deus, está em comunhão com o Senhor, andando nos seus caminhos. Porque andar nos caminhos do Senhor está relacionado ao poder sobrenatural de Deus em dar vida a um homem morto pelos seus pecados. Enoque viveu uma vida normal. Ele criava filhos, ele trabalhava, ele tinha a sua vida diária, mas a sua vida, ou seja, essas coisas que eu comentei, foi inteiramente caracterizada por seu amor a Deus, e por isso Deus o levou. A transladação de Enoque aconteceu como a recompensa de sua fé. A fé de Enoque era tão vívida e seu relacionamento tão íntimo com Deus que ele não experimentou a morte. Calvino, quando comenta esse texto, ele explica por que ele foi tirado de uma forma tão inusitada. Ele diz que foi um sinal extraordinário pelo qual todos podiam ver quão querido de Deus ele era naquele tempo. Em Malaquias capítulo 3, verso 17 e 18, a palavra de Deus aponta para nós esse cuidado. Aponta para nós essa comunhão com Deus, quando ele diz assim, promessa de Deus para a sua igreja, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, e Enoque é uma imagem disso, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve.
O contexto de Enoque era um contexto muito interessante. A descrença e todo gênero de corrupção prevaleciam ali em toda parte. Se a morte de Enoque tivesse ocorrido de forma costumeira, nunca jamais teria ocorrido alguém que ele fora poupado pela providência divina de se ter contaminado, ou melhor, de não se ter contaminado pelo pecado. Ele recebe um bom testemunho por causa da sua fé, de ter agradado a Deus em um mundo em que a descrença e a corrupção eram prevalecentes. Tal fato resulta da sua fé. A Escritura diz que ele era um homem justo e que andava com Deus. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que a justiça começa com a fé. E o fato de ele ter agradado a Deus está relacionado a isso, a sua fé. A maldição da morte pronunciada sobre Adão e toda a sua descendência não prevalece contra Enoque, porque Deus o transformou. Ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. E o Salmo 49, verso 15, vai apontar essa bênção na pessoa de Cristo, que transpassa a nós, quando ele diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. O que o salmista está dizendo aqui, nós entendemos claramente. Ele fala de Cristo como de todos aqueles que estão em Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou. E na mesma imagem de Enoque, nós também seremos transformados. Veja que Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 9: sabedores que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E por que Paulo fala isso? Ele fala isso porque essas coisas nos foram dadas em Cristo Jesus. Enoque, no que ele viveu, é a evidência e a imagem de que seremos preservados da morte eterna por causa da nossa fé. E é isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, vai dizer. Porque todas essas coisas apontam para Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Enoque é evidência de que seremos preservados da morte eterna por causa da nossa fé. E é interessante que o Senhor, apesar do Evangelho ser, a Escritura, a revelação ser progressiva, o Senhor deixa sinais muito claros para nós hoje, dessas realidades que estão em Cristo Jesus. E aí no verso 6, nós temos aqui uma verdade espiritual que toca a vida de cada crente, que é o âmago, vamos dizer assim, de todo o capítulo 11 de Hebreus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nessas palavras, temos a prova na vida desses irmãos que é impossível agradar a Deus sem a fé verdadeira. E por que isso no contexto de Hebreus? Porque muitos estavam voltando ao judaísmo. Esse aqui é um período de transição e provavelmente o livro de Hebreus está no final desse período de transição, onde a igreja era judaica, né? E agora ela passa a ser uma igreja cristã. Aquelas coisas antigas passaram porque apontava para aquilo que haveria de vir. E todas elas apontavam para Cristo. Permanecer naquele estado era tirar o foco do Evangelho
e colocar em outra coisa. Por isso, aquele que fracassa em sua teologia vai fracassar na sua vida. Foi o que aconteceu com os judeus que permaneceram e não entenderam que a sua fé judaica tinha fundamento e apontava para a fé em Cristo Jesus. E essa declaração aqui do verso 6, ela deve ser considerada como uma ligação da experiência desses irmãos da fé com o propósito inteiro dessa carta. Porque está relacionada àquilo que o escritor da carta de Hebreus está querendo dizer. Nós não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, a fé para a conservação da alma. E aqui cabe até um parêntese, porque tem acontecido muito hoje em dia. Eu realmente não consigo entender como essas coisas acontecem. Depois de você passar por um estágio, você retroceder. Foi o que aconteceu com esses irmãos aqui. Ver crentes que frequentaram, que vivenciaram, que conheceram a fé evangélica, voltar para o catolicismo. Isso é abominável. É lamentável. Você não tem nome para dizer. Eu sei que há um proselitismo muito grande da Igreja Católica, principalmente por meio do homeschooling, e da política conservadora, porque essas coisas nós comungamos, são coisas naturais. E por meio dessas coisas, o propósito é arrebatar crentes para voltar para a igreja mãe, para a igreja de Caraí não, no nosso caso, para a igreja católica. É a mesma coisa que está acontecendo aqui em grau pior. Em grau pior. Que aqui você tem vamos dizer assim, uma transição, mas que já notoriamente é clara a diferença entre uma coisa e outra, ao ponto que os judeus renegam a fé cristã. Eles renegam a herança que eles recebem em Cristo Jesus no Velho Testamento. Porque isso é uma abominação. É uma abominação. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto pastores abandonando a fé cristã, conhecedores, às vezes, da teologia reformada, e indo beijar os pés de Maria. Realmente é abominável isso. Para a gente perceber que a fé é um dom de Deus. Que a fé é um dom de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas perceba esse desenrolar dessa fé. Quando ele diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, vamos dizer assim, as exigências, ou as características dessa fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A razão de que ninguém pode agradar a Deus, senão pela fé, consiste em quê? Em reconhecer que Deus existe. Perceba que essa relação, ela está diretamente ligada da existência de Deus com sua obra criadora. Do verso 6, do verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Muitos dizem que acreditam em Deus, mas é um Deus falso. Então eles não creem em Deus. Calvino vai dizer que não será bastante formular uma ideia vaga de Deus, senão que temos que discernir quem é o verdadeiro Deus
Por isso que ele fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, enquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E crer que Deus existe é crer no Deus verdadeiro. Não em Alá, não nos santos, ou em qualquer outro tipo de divindade, em mortos, ou sei lá o quê. Qualquer pessoa que tem uma concepção vaga a respeito de Deus não crê na sua existência. Nós temos uma passagem muito pontual, né? Porque esse Deus, ele se manifesta em quem? E essa é a grande pedra em Cristo. Crer no Deus Pai é crer que Cristo é o Senhor de todas as coisas, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E aí a coisa começa a complicar, né? Porque, eu creio que Deus existe, mas se a sua ideia é vaga a respeito de Deus, na realidade você não crê na existência do Deus que eu creio, no Deus da Escritura, no Deus que os cristãos creem. Abra Mateus capítulo 16, versos de 13 a 17. Veja o que a Escritura vai dizer. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Nós precisamos crer no Deus da Escritura, em como Ele é, em como Ele verdadeiramente é. Por quê? Porque sem essa fé, sem esse entendimento, nós jamais vamos poder agradar a Deus. E muitas igrejas evangélicas, tradicionais ou não, estão se deixando levar por uma imagem de Deus que não é revelada nas Escrituras. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é impossível ter fé se não conhecer a palavra do Senhor. É impossível ter fé se nós ignoramos o Deus da Escritura, se nós não conhecemos a sua palavra. Certa vez eu estava lendo um livro muito interessante, e esse livro, eu nunca tinha feito essa aplicação. Esse autor, ele pega aquele momento ali, os últimos momentos do Senhor Jesus com seus discípulos, ele disse assim, um momento antes, eu não sei se é um momento antes, ou ali, naquele momento ali, bem próximo da oração sacerdotal, ou na oração sacerdotal, ele diz assim: o Senhor, eu vos farei lembrar de tudo o que vos ensinei. Tá? E aí esse autor ele chega e faz uma aplicação interessante. Essa é uma promessa de Deus, não somente para os discípulos 12 ali, mas para a igreja. As promessas que foram transmitidas aos discípulos eram promessas para a igreja, tirando algumas coisas específicas ali, principalmente naquele momento em que a igreja está sendo formada por meio desses homens. As promessas de Deus para a sua igreja foram dadas aos discípulos. E aí ele diz assim: como você quer ser lembrado das coisas de Deus se você não lê a Bíblia, se você não estuda? A gente pensa que a nossa religião é religião mística. Não é. Nós não teremos insights de Deus, né?
Até porque a nossa natureza, Adão até poderia ter, mas a nossa natureza não permite isso. Nós só vamos conhecer a Deus por meio da sua palavra. Como é que eu posso agradar a Deus sem fé? Como é que eu posso ter fé se eu não conheço a palavra? Se eu não conheço o Deus da palavra? O autor sagrado aqui está afirmando que não teremos acesso à presença de Deus a menos que estejamos convencidos nos mais profundos recessos de nossa alma que Deus de fato existe. E o que isso significa? Significa crer que Ele cuida de nós, que Ele dirige cada detalhe das nossas vidas e desse mundo. Significa crer em tudo que a palavra de Deus fala a respeito dele. Com vistas à igreja? Veja a conclusão de Calvino a respeito disso. Ele diz assim: é evidente, à luz desse fato, que os homens cultuarão a Deus inutilmente, se porventura não observarem o modo correto. E que todas as religiões que não contêm o genuíno conhecimento de Deus são não só fúteis, mas também perniciosas, visto que todas aquelas que não sabem distinguir Deus dos ídolos estão sendo impedidas de se aproximarem dele. E é muito fácil falar isso do catolicismo, de qualquer outra religião, mas essas coisas estão acontecendo dentro do povo de Israel, ou seja, dentro do povo de Deus. Pessoas estão sendo impedidas de se aproximar de Deus. Nós estivemos visitando lá o nosso filho e aproveitamos, e sempre quando estamos lá, nós estamos ali nos relacionando com a BPC, que é a Bible Presbyterian Church, que é a igreja do Samuel, um amigo nosso de longa data. E a igreja lá está crescendo, estão precisando de pastores. Há a BPC, na pessoa do Samuel, juntamente com outras igrejas evangélicas lá, estão investindo em igrejas para brasileiros. Eu visitei algumas localidades que daqui a pouco terá uma igreja ali, uma Bible Presbyterian Church americana para brasileiros. Fomos em Fort Myers, tinha Jacksonville, tinha Tampa, são próximos ali de Orlando, onde a igreja de Samuel se encontra. E a igreja dele tem crescido e essas pessoas têm se agregado. E a gente percebe que vem gente de tudo quanto é lado. E eles estão procurando uma igreja séria. Porque as igrejas que estão lá, algumas igrejas, muitas igrejas brasileiras, são igrejas, eu não sei nem dizer isso, nem gosto de dizer, mas nem parece igreja. E muitos vieram de igrejas assim, às vezes tradicionais ou não tradicionais, nossas igrejas que surgem por aí, e que se deparam com a pregação, eles ficam chocados num bom sentido, e dizem assim: nunca ouvi isso na minha vida. Que Deus é esse que está sendo pregado aqui? Esse não é o Deus que eu conheço. E muitos se afastam. O que acontece é que muitos se afastam. Por quê? Porque o conceito e o entendimento que eles têm de Deus é contrário à revelação da palavra do Senhor. Sem o genuíno conhecimento de Deus, se esse genuíno conhecimento não habitar em nosso coração, inevitavelmente não seremos conduzidos a reverenciá-lo e a temê-lo. E esse é o primeiro
aspecto da fé que agrada a Deus. Crer nele como realmente ele é. Mas perceba que aqui, resumidamente, dizer assim, ele apresenta esses dois aspectos da fé que agrada a Deus, aquele que se aproxima, crê que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. O outro requisito da fé aqui, que está, que implicitamente está apresentado aqui, e é isso que gera também a ação desses homens. Todos esses homens agiram por fé, porque criam no Deus único e verdadeiro, e aguardavam aquele que é o Senhor de todas as coisas, o Deus Filho, e que o Senhor é aquele que recompensa aqueles que são seus. Esse é o outro requisito da fé que devemos viver, na certeza de que não o buscamos em vão. E isso inclui a certeza da nossa salvação e da vida eterna, que também vem por meio da fé. João Calvino vai dizer que ninguém terá seu coração preparado para buscar a Deus, a menos que perceba profundamente uma manifestação da vontade divina, compelindo-nos a esperar a salvação de Deus. Calvino vai dizer que essa é a segunda parte da fé, quando nos sentimos seguros de que a nossa salvação repousa em Deus. Deus ser galardoador dos que o buscam deve ser considerado não em termos abstratos, mas cada um de nós devemos aplicar a nós mesmos as vantagens e benefícios dessa doutrina, como o Senhor Jesus disse. Tens a vida eterna, já passou da morte para a vida. E isso para que saibamos que Deus tem cuidado de nós. Esses homens que nós estamos vendo aqui fizeram isso. Eles sabiam dos benefícios da sua salvação. Abel sabia disso. Enoque sabia disso. E também aqueles que foram maltratados, cerrados pelo meio, também sabiam dos benefícios dessa doutrina. Deus galardoador, salvador dos que o buscam. E isso significa, queridos, que ele se preocupa tanto com a nossa salvação, que jamais se afastará de nós, crentes, que as nossas orações serão ouvidas por ele, e que sempre será o nosso libertador infalível. E uma vez que essas coisas, que nenhuma dessas coisas vem, senão por meio de Cristo, é necessário que a nossa fé tenha sempre em consideração e que repouse unicamente nele, Cristo. E essa é a temática do livro de Hebreus. A graça de Deus se encontra fundamentada em Cristo. Ele é o único a quem nossa fé deve contemplar. E aí ele passa a demonstrar a fé de Abel. Percebam que essa narrativa serve como um argumento, uma demonstração para que eles permanecessem firmes, mesmo diante da própria morte. Por isso, logo após o capítulo 10, quando ele fala, nós, porém, não somos aqueles que retrocedem, ele mostra o exemplo daqueles que permaneceram na fé, independente das circunstâncias. Circunstâncias essas que esses estavam vivendo em maior ou menor grau. E aí ele dá o exemplo de Noé. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
Noé foi alguém que demonstrou sua fé em um mundo de incredulidade também. Deus falou a Noé sobre um dilúvio iminente por causa da maldade do homem. Lá em Gênesis capítulo 6, versos 5 a 7, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Essa era a situação em que Noé se encontrava naquele tempo. Um período de incredulidade, um período de indiferença e desprezo pela palavra de Deus. No entanto, Noé acha graça no meio disso tudo aos olhos de Deus. E a expressão ali, achar graça, é ele foi agraciado por Deus. E por que isso? Porque ele andava com Deus, como seus ancestrais, Abel e Enoque. Veja o que a Escritura vai dizer em Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9. Diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Não era um homem justo e íntegro. E os seus contemporâneos, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Perceba aqui a atitude de Noé, o que o iguala a Enoque e a Abel, é que ele andava com Deus. Ele foi agraciado. A Escritura diz lá no Salmo 119: bem-aventurados os irrepreensíveis, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Noé foi bem-aventurado. Noé conta com a graça de Deus. E aí, dentro desse contexto, Deus instruiu Noé a construir uma arca de tamanho específico, adequada para comportar a sua família e todos os animais que Deus queria manter vivos. E abrindo um parênteses aqui, quem tiver a oportunidade de ir no Museu da África, lá nos Estados Unidos, é fabuloso. Você vai entender a tecnologia daquela época e de como as coisas funcionavam ali, né, dentro da arca. É imperdível. A fé de Noé, voltando aqui, teve influência sobre a sua mente e a sua prática. E por que isso? Porque primeiro a fé influencia nossos sentimentos e depois as nossas ações. Agora, como nós podemos influenciar a nossa mente, a nossa prática, se nós não nos debruçamos na palavra do Senhor? Se a única leitura que você faz da Bíblia é essa aqui de domingo, eu vou dizer que isso não é suficiente, tá, para uma vida saudável. Se por uma necessidade dependêssemos somente do dia do Senhor, a palavra de Deus iria nos alimentar. Mas quando nós negligenciamos a comunhão com Deus, a leitura da palavra, nós percebemos que estamos deficientes e enfraquecidos na fé. E se estamos deficientes e enfraquecidos na fé, como isso pode atrelar a nossa prática? Como isso pode mudar a nossa prática de vida? Como isso pode influenciar as nossas ações se a nossa mente não está sendo alimentada com a palavra de Deus? A influência da fé de Noé sobre a sua mente, sobre as suas emoções, impressionou a sua alma.
com o temor do julgamento divino. Por causa desse temor, ele constrói a arca divinamente instruído. O seu temor, reverência, respeito, consideração por aquilo que Deus havia ordenado, estimulado por crer na ameaça de Deus, o fez preparar uma arca. E aí, olhando aqui para a nossa realidade, quantos de nós olhamos para as advertências divinas e não damos ouvidos a elas? Elas não mudam, não mexem com os nossos sentimentos e não mudam as nossas ações. Pelo contrário, ouvimos a palavra de Deus dizer claramente isso, mas o nosso coração quer outra coisa e seguimos, porque aparentemente aquilo vai nos dar um falso descanso, um falso conforto, que leva à morte. Sabe o que é isso? Falta de fé. Sabe o que a Escritura vai dizer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse temor na palavra do Senhor nos leva a olhar para determinadas exortações, como vemos em Mateus capítulo 24, abra aí, 45 a 51. Em Mateus 25, de 1 a 13, e mudaram a nossa prática. E mudaram a nossa vida. Veja aqui o que vai dizer. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Veja Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Veja o verso 13. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Essas coisas devem influenciar a nossa vida para praticarmos, para exercermos aquela fé que agrada a Deus. Embora não vejamos aqui a Escritura falando sobre da zombaria e os aborrecimentos que teve Noé de enfrentar enquanto construía a arca, podemos ter a certeza de que ele sentiu, essa lâmina afiada aí da incredulidade daqueles que estavam ali ao seu redor, que viviam no seu tempo. Noé ficou sozinho em um mundo hostil, além dos membros da sua família. Ele não podia contar com ninguém, com nenhum apoio. Veja que 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim, os quais, por outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. E longanimidade aqui, porque isso durou 120 anos. A longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. E aí, quando a gente olha isso, a gente vê que crer em meio aos parentes crentes é uma coisa relativamente fácil. Mas quando você não tem ninguém como apoio, exceto Deus, aí nós temos sim um verdadeiro teste de fé. Noé creu, e em seu santo temor ele constrói a arca para salvar a sua família num tempo em que não chovia. Não chovia. A chuva é aquela coisinha tipo de um orvalhozinho cair. Não chovia. E aí Noé diz assim, vai ter uma tempestade, que Deus disse. E ele creu. Provavelmente as pessoas o ridicularizavam. Como muitos nos ridicularizam, como nós falamos no último dia. Vai ser semelhante a Noé. Jesus diz isso. Até parece que estaremos vivendo, de uma maneira geral, pecado abundante, mas uma certa tranquilidade. É o que dá a entender como foi nos dias de Noé.
Mas Noé, o que ele faz? Ele faz aquilo que vai contra toda uma lógica, toda um caminhar daquela época. Ele estava tomado de um santo temor diante da perspectiva do julgamento de Deus que viria sobre o mundo pecador 120 anos depois. Noé prega e constrói a arca em 120 anos. E o que ele não deve ter escutado naquele tempo? O que ele não deve ter escutado? As risadas, as zombarias. Matthew Henry faz um comentário interessante. Ele diz que foi bom para eles serem filhos, falando da família de Noé e noras de Noé, pois poderiam ter se casado com homens de grandes posses de outras famílias, mas então eles teriam morrido. Eles teriam morrido. E aí ele diz, é bom ser parente de alguém de grande posse, mas com certeza é melhor estar relacionado ao pacto de Deus com o seu povo. A fé de Noé condenou a incredulidade deles. A sua obediência condenou o desprezo e a rebeldia deles. O seu temor condenou a segurança e a vã confiança dos homens daquela geração. E todas as vezes que nós agimos em fé ou por fé nesse mundo, nós estamos condenando esse mundo. Nós estamos condenando as pessoas que estão ao nosso redor diante de Deus. E isso é algo que deve chamar a atenção das pessoas para elas se voltarem para Deus. Por quê? Porque bons exemplos vão converter pecadores ou vão condená-los de vez. Algo muito convincente numa vida de santidade e consagração integral ao Senhor. Não há como não despertar o interesse, a curiosidade das pessoas que estão ao nosso redor. O apóstolo Pedro chama Noé de pregador da justiça. E por que ele fala isso? Porque nenhum profeta jamais pregou tal mensagem de condenação e de salvação também, né? Porque a mesma mensagem que condena é aquela que salva. Por tanto tempo, 120 anos. E aí o escritor de Hebreus diz que Noé é o herdeiro da justiça que provém da fé. Porque por sua fé, Noé herda o dom da justiça, tornando-se agora possuidor dela. O seu modo de vida foi um padrão de retidão, sempre em oposição à incredulidade. Sua vida é um constante exemplo de obediência à vontade de Deus. E ao longo de toda a sua existência, Noé encontrou o favor divino e pela fé ele agrada a Deus. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito disso, ele diz assim: esse direito de herança veio por meio da fé em Cristo, como um membro de Cristo, um filho de Deus, e se é filho, então é herdeiro. A sua justiça é resultante da sua adoção, por meio da fé na semente prometida. Se alguma vez esperamos ser justificados no grande e terrível dia do Senhor, que agora preparemos uma arca para garantirmos a nossa vantagem em Cristo e na arca do concerto, e façamos isso prontamente antes que a porta seja fechada, pois não há salvação em nenhum outro. E acrescento eu, a não ser Cristo. Esses homens que precederam Abraão foram verdadeiros pioneiros. Eles estavam basicamente sozinhos em luta de sua fé. A incredulidade e a desobediência envolviam por todos os lados. Não havia uma comunidade de crentes que pudessem apoiá-los, mas mesmo assim eles permanecem firmes, aguardando o socorro e contando com a presença de Deus. O mundo desprezou esses homens, como também nos despreza pela nossa fé. Mas mesmo assim, nós devemos permanecer fiéis, servindo
ao Deus vivo. Mesmo diante de toda a incredulidade, toda a oposição, eles permaneceram fiéis, aguardando o socorro divino e contando com a sua presença constante em suas vidas. O mundo desprezou esses nomes, como também nos despreza por causa da nossa fé. Mas mesmo assim nós devemos permanecer fiéis, pois estamos servindo a um Deus vivo. Eu gostaria de encerrar, querido, concluindo. O verso 6 aqui é o centro de todo esse capítulo. Sua mensagem é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus, mesmo porque nossa fé vai desembocar em obras, ou seja, em uma vida de decisões, atitudes, palavras, pensamentos que agradam a Deus, e que Deus vai recompensar aqueles que o buscam de todo o coração. Enoque e Noé viveram um período de franca apostasia, mas o que eles fizeram? Se pegaram em sua fé. E ao contrário daqueles que estavam ao seu redor, eles andavam com Deus. E sabe qual é o ponto aqui de equilíbrio entre os antigos e nós? Como ele vai falar no final do capítulo. É Cristo. É Cristo. Eles viveram dessa forma, olhando para a promessa. Nós devemos viver dessa forma, porque essa promessa foi cumprida. Às vezes nós falamos de fé e esquecemos do que tudo isso significa. O apóstolo Paulo vai dizer assim: como crerão se não há quem pregue? Ou seja, como saberão a verdade se eles não ouvirem essa verdade? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O mundo? O tempo presente? Ouvir a palavra de Deus. Sabe por que a nossa prática é torta, distorcida? Porque a nossa fé é também distorcida. Porque nós desconhecemos a palavra de Deus. Ele está falando de fé, eu estou falando do fundamento que dá fé. É o conhecimento da palavra. Uma coisa está ligada à outra. Se nós não nos apegarmos decididamente a conhecermos a Deus nas Escrituras, a lermos a sua palavra, no mínimo, a lermos bons livros, a ouvirmos sermões, a nos concentrarmos, estarmos presentes, quando a igreja está presente, em comunhão, para falar da palavra de Deus, a nossa fé será uma fé nanica. Ou seja, não será fé. Nós queremos ter fé num conceito gnóstico. Eu não estou dizendo para você se tornar um teólogo, como eu, ou como muitos aqui na igreja. Eu estou dizendo para você se interessar por aquilo que é a sua vida. Você, dona de casa, está sempre pegando lá um livrinho de receita, olhando lá na internet, fazendo experiência lá na cozinha. Você se aprimora naquilo. Você, profissional, e a necessidade hoje em dia é sempre se aperfeiçoar, não é isso? Às vezes, uma pessoa fica 1, 2 anos fora do mercado. Eu estou desatualizado. Não, eu vou ter que ficar esse tempo fora, mas eu vou continuar lendo. Essa preocupação deveria ser com a sua vida. E essa preocupação se manifesta porque você jamais vai crer em Deus ou conhecê-lo sem a sua própria revelação. E se você não conhece a Deus, você não vai saber responder às demandas desse mundo da forma como Deus exige de nós. Porque a Escritura diz: sem fé é impossível
agradar a Deus. Fé aqui significa confiança também. Confiança em quê? Confiança em quem? Em Deus. Que Deus? Em Cristo. Que Cristo? Hoje em dia, estão questionando o Holocausto. Estão dizendo que ele não existiu. Que não foi nada disso, é uma história. Aumentaram, inventaram. Hoje tem uma conversa, essa conversa já é longa, de muito tempo, que esse Jesus da Escritura não é Jesus verdadeiro, o verdadeiro Jesus é o Jesus histórico. Ninguém sabe onde está. Porque a história não conta, é regular. A história cita, os romanos citam um tal de Cristo, que é Cristo. Os islâmicos, o Islã, dizem que era um profeta, como Nicodemos. Mas somente Deus se revela como realmente Ele é. Ele se revela por meio da sua igreja, por meio dos seus discípulos, por meio dos apóstolos e profetas que Ele enviou. E que aqui está na palavra do Senhor. É esse instrumento, conduzido pelo Espírito Santo que habita em você, que vai conduzir essa fé que agrada a Deus. Sem esses dois instrumentos, você pode ter fé, mas não aquela fé gerada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, no coração do homem. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor Deus, ouvimos a Tua palavra e queremos sair daqui, Senhor Deus, com essa palavra, Senhor, fixada em nosso coração. Que possamos ouvi-la de novo, que possamos meditar sobre os pontos importantes e essenciais que foram ditos aqui, pela necessidade que temos de cada dia mais nos aperfeiçoar na graça de Deus em Cristo Jesus. Fica com o teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos e nos dá cada dia da tua graça. Em nome de Jesus. Amém.